Bom, pessoal, retornando aqui, então, e vendo o que a gente entendeu, a hora que a gente olha para essa contabilização, vem as seguintes perguntas. O inventário de produção em andamento é quanto? E qual que é o custo dos produtos fabricados até aqui? Olhando, respondendo. Produção em andamento é o somatório dos custos de materiais, mão de obra e custos indiretos daquele trabalho que ainda permanece em andamento, ou seja, ainda não foi transferido para produtos acabados. No nosso exemplo, o valor do trabalho A, que é 5.100. Voltando aqui, a única coisa que ainda permaneceu foi o A. Por quê? Porque o B foi transferido para produtos acabados. E isso a gente responde a segunda pergunta. Então, os custos dos produtos fabricados, manufaturados, produtos acabados, tudo isso é sinônimo, tá? É igual a o custo de cada trabalho ou serviço finalizado. No exemplo, 7.900, que foi o trabalho B, que foi totalmente transferido para produtos acabados, ficando só o A. Aqui, gente, é um problema de demonstração. Eu sugiro que vocês tentem ir resolvendo à medida que a gente vai avançando aqui. Se for o caso, parem o vídeo, tentem resolver para ter uma percepção melhor. Então, é um problema onde eu tenho uma oficina de reparos, então chamado depósito de reparos, e não tem nada em processo. Não tem nenhuma produção em andamento no início do período. Durante o período, ele começou os seguintes trabalhos. Trabalho Alfa, Bravo e Charlie. Quem é radioamador sabe bem essa denominação, né? Então, o trabalho Alfa consumiu, nesse período, 5.000 em peças, 4.500 em trabalho, mão de obra direta, tá? Bravo, 4.200, 6.400, Charlie, 3.600, 3.200. Aí vem as seguintes colocações. A taxa CIF calculada é de 50% do trabalho direto. Aí ele pede para calcular o custo do trabalho direto. O custo de cada trabalho. Se a taxa CIF é de 50% do trabalho direto, quanto de CIF eu vou aplicar em cada trabalho? Pausem, pensem antes de continuarem o vídeo. Se a taxa CIF é 50% do trabalho direto, sobre o valor do trabalho, eu vou aplicar 50%. Então, os custos indiretos de fabricação do Alfa é 2.250, que é 50% do trabalho. 3.200 para o Bravo, que é 50% de 6.400. E 3.200 para o Charlie, que é 50%. Se 3.200 é o trabalho, o CIF é 1.600. O custo de cada trabalho, então, é quanto? É simplesmente o somatório de cada um deles. Aí continua.
o problema. Alfa e Bravo são concluídos e transferidos para fora. Olha que eu digo para fora, fora de produção em andamento. Vai lá para produto acabado, é entregue em algum lugar, ele sai de produção em andamento. Charlie permanece em processo. Qual que é o custo dos produtos fabricados? E como é que eu finalizo o meu estoque de produção em andamento? Vejam, terminei Alfa e Bravo e só ficou Charlie. Isso aqui eu vou deixar para vocês responderem. Bastante simples, tá? Custo dos produtos fabricados é aquilo que foi transferido de produção em andamento para produtos acabados. Qual que é o inventário final de produção em andamento? É aquilo que ainda ficou em processo. No caso, Charlie. E aqui a gente se recorda, como é que os custos indiretos são aplicados a cada trabalho, a cada serviço? Qual que é a suposição subjacente para que a gente utilize mão de obra como base para a aplicação geral? Bom, eles são aplicados a cada trabalho através da taxa pré-determinada de custos indiretos de fabricação, que é calculada no início do período e é aplicada à medida que as coisas vão acontecendo. A suposição subjacente ao uso da mão de obra direta. Por que a gente usa muitas vezes a mão de obra direta como base? Porque existe uma aceitação ampla de que há uma alta correlação entre mão de obra direta e custos indiretos. Como eu falei, essa suposição era muito satisfatória quando a mão de obra direta era a maior parte, era que compunha a maior parte dos custos totais de manufatura, de industrialização. Como é que a gente aplica a taxa CIF? Vejam que é uma aplicação anterior, antes de acontecer. Ela é pré-determinada. Tá? Ela não é pós-determinada. Como eu falei no início, se ela não for pré-determinada, eu não consigo dar o preço dos meus produtos e ir vendendo até que eu termine tudo. E isso fica muito complicado. Então, para que eu use essa taxa CIF pré-determinada, a gente usa a fórmula da taxa pré-determinada CIF, que é o quê? São os custos indiretos estimados para o período, em valor, dividido por aquilo que eu acho que tem mais correlação com os custos indiretos. No nosso caso aqui, nesse exemplo, a gente está usando o valor pago, estimado, de mão de obra direta. Então, minha taxa CIF é simplesmente 1 dividido pelo outro. Os custos indiretos são aplicados ou adicionados aos trabalhos. Desculpe, a tradução está errada aqui nesse slide. Então, cada trabalho, cada serviço recebe esse custo indireto pela taxa CIF. No caso, como naquele exemplo que a gente viu, a gente tinha calculado uma taxa CIF de 50%, de meio, eu simplesmente multipliquei a taxa CIF pelo valor da mão de obra direta. E eu achei o custo indireto de fabricação. E como é que ele é aplicado ou adicionados aos trabalhos? À medida que a mão de obra direta é alocada. A cada trabalho eu também vou alocando os custos indiretos.
e em proporção ao trabalho direto. Por quê? Porque a minha base é mão de obra direta. Tá? Poderia ser materiais diretos, hora-máquina, etc. No caso nosso, nós estamos utilizando mão de obra direta. Um exemplo de custos indiretos pré-determinados. Existe uma empresa de serviço, ela tem um departamento de administração de contratos que contabiliza os custos de administração de contratos utilizando um sistema de custos de ordem de serviço, ou ordem de produção. Né? O gerente do departamento estima que os custos indiretos para o ano serão de 85.500 e o trabalho direto nos contratos será de 95 mil. Calcule a taxa pré-determinada. Vejam, o que eu falei que é a taxa? É simplesmente os custos indiretos estimados dividido por aquele item que vai ser o meu direcionador do custo, no caso aqui a mão de obra direto, trabalho direto. Como é que a gente calcula isso? Simplesmente dividindo os 85.500 por 95 mil, que vai dar 0,9 ou 90%. Bom, uma pergunta. Como é calculada a taxa pré-determinada dos custos indiretos de fabricação? Acabamos de fazer isso. Custos indiretos estimados dividido pela mão de obra direta estimada. Por que a aplicação da taxa pré-determinada de custos indiretos é utilizada no custeio por ordem de produção? E aqui a gente tem a seguinte resposta. Quando eu uso uma taxa pré-determinada, eu consigo estimar os custos totais do trabalho ou do serviço mais rapidamente, antes que o período todo passe. Porque o custo indireto do período, custo real, só será conhecido no final. E eu não posso esperar até o final, por isso a gente utiliza uma taxa pré-determinada. Aqui, continuando aquele exemplo. O contrato de treinamento e educação requer 3 mil de mão de obra direta da administração de contratos. Quanto ou qual o valor dos custos indiretos deve ser acrescido ao custo de administração do contrato? A mão de obra direta de administração de contratos, incorrida em todos os outros contratos durante o mês de junho, totalizou 6.800. Quanto CIF foi aplicada a outros contratos? Nós utilizamos a taxa que nós calculamos ali atrás. Se o contrato de treinamento requer 3 mil de mão de obra direta, e a gente tem uma taxa lá que é 90%, o valor dos custos indiretos que eu vou acrescer a este contrato é o quê? É os 3 mil da mão de obra direta vezes a taxa que eu calculei, que foi de 90%. Então eu vou acrescer 2.700 de custos indiretos de fabricação. A mão de obra direta de administração de contratos, incorrida em todos os outros departamentos durante o mês de junho, totalizou 6.800. Quanto de custos indiretos de fabricação foi aplicado aos outros contratos? Mesma coisa. 6.800 vezes 90%. 6.120. Então, o princípio básico é
como eu vou calcular a minha taxa pré-determinada? No caso aqui, a gente está utilizando mão de obra, gastos com mão de obra direta, não é nem horas. No livro, vocês vão ver vários outros exemplos com outros tipos de cálculo de taxa pré-determinada. Aqui, no caso, nós estamos utilizando mão de obra direta. Aí, passou o período. E a hora que passou o período, eu verifiquei quais foram os custos efetivamente incorridos. E foram esses aqui. Fornecimentos 1.000, supervisão 6.000, instalações 1.500, 8.500 que foi incorrido. Aí o que eu tenho que fazer? Comparar com aquilo que foi aplicado. O que foi aplicado? Aqueles 2.700 de treinamento, educação e mais 6.120 dos outros contratos. Total, 8.820. O que a gente vê? Real aplicado. Real menor do que aquele custo que eu considerei para fazer o meu preço, para fazer o meu a determinação de quanto custou cada contrato meu. Quando isso acontece, o CIF incorrido, que é o real, depois do período, ele é menor do que aquilo que foi aplicado, significa que eu coloquei em cada contrato mais custos do que realmente eu devia, ou seja, eu sobre ou super apliquei a taxa de custos indiretos, no caso aqui em R$320. Depois nós vamos ver o que a gente faz com essa diferença. E aí vem duas perguntinhas. Como são calculados os custos indiretos reais e como são calculados os custos indiretos aplicados? Os reais. À medida que eles são incorridos, eles vão sendo lançados em uma conta lá nos razonetes de custos indiretos de fabricação, lá no débito. E como é que são calculados os custos indiretos aplicados? Pela utilização da taxa pré-determinada. Então eu tive lá uma taxa pré-determinada que eu utilizei algum direcionador do custo e usei a taxa em cima dele. No caso lá, a mão de obra. Sobre-aplicação ou superaplicação versus subaplicação. Então, uma taxa que foi sobreaplicada, quer dizer que eu utilizei, que eu considerei mais custos indiretos do que aquilo que realmente ocorreu. E uma subaplicação é que eu considerei menos custos indiretos do que aquilo que realmente ocorreu. Acontece, por que isso acontece? Porque a aplicação dos custos é função de estimativa. É algo que vem antes daquilo acontecer. Eu utilizo uma taxa CIF. Está aí a formulazinha que a gente tem utilizado aqui. Se as nossas estimativas forem perfeitas, os custos reais vão ser igual aos custos indiretos aplicados. Agora, quando é que a nossa estimativa vai ser perfeita? Dificilmente, né? Ela é perfeita. É mais provável que o real seja diferente da estimativa. E, como é mais provável que isso aconteça, se a relação entre os custos indiretos reais e a mão de obra real for diferente da estimada, as despesas gerais ou os custos indiretos
podem ser aplicados em excesso ou em falta. Ou eu subapliquei, aí faltou custo. Ou eu ou eu sobreapliquei, aí sobrou custo indireto. Pense na conta geral de custos, gastos gerais de fabricação. A gente tem um monte de nome para isso. Gasto geral de fabricação, despesa geral de fabricação, custos indiretos de fabricação, como uma conta bancária. O real é como se fosse um depósito, ou seja, ele entra no débito. A taxa que eu vou aplicando aqui é como se fosse uma retirada, ele entra no crédito. Se forem aplicados mais custos do que os incorridos, a conta é deficitária, ou seja, está aplicado em excesso. Está faltando aqui 320. Eu incorri em 8.500 e eu apliquei 320. Ou seja, eu sobre apliquei. Está em excesso. Já se os custos indiretos forem menores do que aqueles aplicados, veja, aquele caso do exemplo dos contratos, tinha menos custo real do que aquilo que estavam nos contratos. Então, eu apliquei em excesso. Demasiados custos indiretos foram aplicados a cada contrato. O custo reportado de administração dos contratos está muito alto. Se os custos indiretos reais incorridos forem maiores que os custos indiretos aplicados, então os custos indiretos são subaplicados. Não foram aplicados custos indiretos suficientes a cada contrato. O custo reportado de administração de contratos está abaixo do real. Isso sempre vai acontecer, para mais, para menos. Por quê? Porque é aquela questão, a taxa é calculada antes daquilo que acontece, é a priori. Este é um problema sério. Se a quantidade de custo indireto sobre ou subaplicado for material, ou seja, for relevante, então essa diferença pode afetar as decisões. Tanto o bem quanto o mal. Eu posso estar com extremo prejuízo ou eu posso não estar conseguindo vender nada, porque meu preço está muito alto. Agora, o que é uma quantidade material? Aqui depende. Normalmente, a gente trabalha aqui com algo em torno aí de 5% do valor total de contrato. Normalmente, isso é significativo. O erro é devido a um erro significativo na estimativa da mão de obra ou do CIF. Eu posso ter errado tanto no denominador quanto no numerador. De qualquer maneira, a taxa tem que ser ajustada. Custo insuficiente ou excessivo. Como a administração de contratos de baixo custo pode afetar as decisões? E como a administração de contratos com custos excessivos pode afetar as decisões, tanto para mais quanto para menos. Se os custos de administração forem significativamente subcusteados, ou seja, ele está com um custo abaixo, pensa em subpreço, a demanda por recursos de administração de contratos aumentará e eles serão sobreconsumidos.
Ou seja, eu precifiquei o meu item abaixo daquilo que deveria ser o valor real dele. Então eu vou ter mais gente consumindo. E o oposto? Nesse caso, eles estiverem super faturados, aí vai parecer que, opa, isso aqui não vale a pena. Eu talvez não compense eu fazer isso aqui dentro, talvez compense eu terceirizar. Então isso é um problema que a gente tem que ter sempre em mente, que talvez o nosso custo é que esteja errado. Bom, como é que a aplicação da taxa que é pré-determinada pode resultar em sobre ou subaplicação? E se a taxa real for maior do que a taxa aplicada, a taxa será tracinho aplicada, sub ou sobreaplicada. Pensem. Bom, a diferença entre o custo indireto aplicado à produção em andamento e os custos indiretos reais de um período é chamada de custo indireto subavaliado ou superavaliado. Então, por que a aplicação resulta em sobre ou sub? Porque o custo indireto só acontece depois que eu apliquei a taxa. E essa taxa foi aplicada antes de ter ocorrido. Então, essa diferença é chamado ou subavaliado, ou superavaliado, ou sobreavaliado. E aí vem a segunda. Eu tive um custo maior do que aquilo que eu apliquei. O meu custo real, a minha taxa real, foi maior do que a taxa aplicada. Então, essa taxa será subaplicada. Eu apliquei menos do que eu devia. Ok?